Em meio à maior crise econômica das 2 últimas décadas, nos perguntamos: o que será do futuro econômico dos nossos filhos? Como podemos ajudá-los a desenvolver o equilíbrio financeiro? Na Agenda Econômica de hoje, recebemos a psicóloga e educadora financeira Angélica Rodrigues Santos, que há 20 anos apoia famílias a caminho do desenvolvimento emocional e econômico. Angélica, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Prazer é todo meu. Então, para a gente começar, como é que a gente pode, no meio de uma confusão dessa, realmente passar para os nossos filhos um comportamento financeiro equilibrado? Eu acredito, assim, que a boa educação é aquela que aproveita tudo que está acontecendo na vida, né? Então, acho que esse momento delicado que o país atravessa é um momento sensacional para a gente ensinar para os filhos como lidar com adversidades. Toda crise, ela sempre traz um perigo e uma oportunidade, né? E eu acho que numa situação de crise, nós temos a oportunidade de aprender valores novos, rever conceitos. Então, eu acho que é um momento importante que os pais podem começar a mostrar para os filhos o valor das coisas. Olha, há tempos em que a gente tem fartura, abundância e que a gente pode ficar mais relaxado. Há tempos que a gente tem que segurar um pouquinho a onda, gastar menos, cuidar um pouco mais de algumas coisas, aprender a praticar outros hábitos, como, por exemplo, trocas ao invés de compras, né? E isso com as crianças eu acho que é muito frutífero. Por exemplo, outro dia eu tenho uma história de uma pessoa me contando que, ao invés de comprar presentes, né, ao longo do ano, nas datas comemorativas, estava trabalhando com os filhos a troca de brinquedos com outras crianças de outras famílias. E isso é um hábito que a gente não costuma ter normalmente, né? A tendência da gente é ir à loja e comprar algo novo. Mas eu acho que é um hábito muito interessante, que pode nascer de uma situação de crise. Então, ao invés de comprarmos e gastarmos o dinheiro com isso, vamos ver se tem alguém, algum colega, algum amigo da nossa rede que tem esse brinquedo, ou que enjoou desse livro, que a gente possa trocar, que a gente possa estimular, né? Agora, isso requer, de fato, uma mudança de comportamento, Sim. Porque não é chique, né? Considerado no Brasil. Na Europa, você vê muito isso, as pessoas frequentam brechós, frequentam o mercado de pulgas, mas no Brasil não é chique. Imagina você dar um livro usado para alguém. Isso, na verdade, não é um preconceito que a gente tem, né? Eu acho que a crise também vem para rever esses conceitos. Por que não é chique? Por que não é legal? Por que não pode ser elegante também a gente conversar abertamente? Porque normalmente a gente aprende que dinheiro é um tema tabu, ninguém conversa, ninguém pergunta, ninguém oferece. Poxa, outro dia aconteceu com uma amiga minha, ela ofereceu para mim uma roupa de um filho dela, que não serve mais, perguntou se eu queria para o meu filho. Eu falei, claro que sim, eu acho ótimo fazer esse rodízio de roupas, porque as crianças crescem muito rápido, elas perdem as roupas ainda novas. E por que a gente não pode passar para uma outra pessoa? Com uma boa qualidade, né? Roupas boas, assim, que estão super assim, intactas até. E aí ela falou, não, eu fiquei com medo de você se ofender. Eu falei, não, imagina que eu vou me ofender com isso. Porque ainda é um pouco esse ranço cultural que a gente tem, de que se a gente dá alguma coisa usada, ou oferece para alguém isso, ou oferece fazer uma troca, que a pessoa pode se sentir, sei lá, ofendida mesmo, né? Agora, nós não somos um país com tradição de poupança. Aliás, esse é um dos grandes problemas quando a gente pensa nas finanças públicas do país, é a falta de poupança interna, né? A gente não tem tradição mesmo. De onde é que vem? Até preparamos alguns dados para a gente ter ideia do que é isso, a partir de números da Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capital, que mostra um pouco isso. Se a gente pensar na PEA, que é a população economicamente ativa, isso não é nem, a gente não está nem falando da população como um todo, mas apenas dos que estão em idade ativa econômica. Os dados são alarmantes, né? 62% nem conhecem algum tipo de investimento, né? E é uma parte muito grande da população. 24% investem e 14% conhecem, mas não investem. Quando a gente pergunta para alguém, por que você não faz uma poupança? Eu não tenho dinheiro nem para o dia a dia, como é que eu vou poupar? Como é que a gente sai dessa armadilha do eu não tenho dinheiro nem... E tem gente que às vezes ganha menos e consegue poupar. Como sair dessa armadilha? Eu acho que o grande passo para ser dado para sair disso é apostar e investir em educação financeira, né? Porque as pessoas não investem, não poupam ou não têm um orçamento organizado que faça sobrar para que possam investir em alguma coisa, porque não tem muitos recursos de educação financeira. Então, o que é educação financeira? É você ensinar desde a coisa mais básica, que é você montar um orçamento dentro da sua realidade, e muitas pessoas vivem com um orçamento fora da sua realidade, por isso que não sobra.
e as pessoas querem ter acesso a coisas que outras pessoas estão consumindo, e isso é uma coisa muito delicada. Então, o passo 1 seria isso, aprender a fazer esse orçamento e aprender a priorizar essa poupança, porque isso é uma coisa prioritária, é muito importante a gente ter uma reserva. Porque imagina, o país, né, como nação não tem, os indivíduos também não têm, como que vai ficar o futuro se a gente não muda isso, esse panorama? E a gente muda através de informação, de mudança de hábito, de estímulo a comportamentos novos, né? E eu vejo que é muito importante a gente ensinar, não só para as crianças, mas a gente praticar também o consumo consciente de que, peraí, eu realmente preciso comprar isso? Tem que ser agora? Eu tenho dinheiro para comprar isso agora? Tenho condições? Isso vai afetar a minha vida financeira se eu faço essa compra agora? Então, são perguntas importantes que vão ajudar a mudar esse panorama. Vocês fizeram, você né, de uma equipe que montou uma... Vocês têm hoje uma quantidade enorme de livros, né, nessa questão da educação financeira. A gente tem umas capas de livros também para mostrar. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu, né? Você trouxe aqui alguns livros para a gente ver, né? As Sementes da Riqueza. Vamos mostrar esse aqui. Como é que surgiu essa ideia das Sementes da Riqueza? É uma série, né, que é uma série sobre educação financeira, né? Como é que surgiu essa proposta das Sementes da Riqueza? Então, a ideia de começar a fazer um trabalho para as crianças surgiu a partir de dois estímulos, vamos dizer assim. O primeiro foi que nós vínhamos recebendo muitas famílias, muitas pessoas com muitas dificuldades econômicas graves e começamos a nos perguntar como é que a gente pode fazer um trabalho preventivo para que as pessoas não cheguem até nós com tantas dificuldades. Será que é possível a gente começar a trabalhar com prevenção? A gente tem hoje até uma lei de falência pessoal, né? Que exatamente que permite a pessoa decretar sua falência pessoal, mas que também a coloca com uma série de responsabilidades para sair dessa situação. Sim, né? Verdade. E é uma coisa muito delicada, né? E que impacta não só a pessoa como a família, mas também a sociedade, porque todo mundo sai perdendo, né? Então, a ideia de começar a fazer um trabalho preventivo já com as crianças, né, com os jovens, para que no futuro eles não precisassem chegar nesse ponto. E o outro grande estímulo que eu tive foi quando eu me tornei mãe, porque eu sempre gostei muito de criança, sempre fui professora, psicóloga. E quando eu tive meu filho, eu comecei a trabalhar com ele esses conceitos de educação financeira. E procurei no mercado algum livro, né, algum apoio, né, editorial. E não encontrei. Vi muitos títulos interessantes que falavam sobre como cuidar do dinheiro e tal, a semanada, a mesada, mas não tinha nada que trabalhasse o terreno emocional, ligado ao comportamento de frente às finanças, né? E isso que me instigou, porque como é a minha área de estudo, né, o comportamento humano, falei, poxa, mas a gente precisava falar para as crianças, não é sobre dinheiro exatamente, mas é sobre valores, ética, posturas, crenças, acreditar nos talentos, né? Como que ela pode desenvolver os próprios talentos para no futuro, quando for adulta, canalizar isso para uma profissão que também traga dinheiro para ela e reconhecimento. E fomos recebendo muitas pessoas, a gente falando, poxa, mas por que as pessoas se endividam tanto? Pessoas, às vezes, que têm informação. Então, não depende só da informação, porque se fosse assim, nós não teríamos economistas, gerentes de banco endividados. Sério? Então, sério, são muitos. Então, não depende só da informação. Tem outros aspectos aí envolvidos. Tem né? uma coisa, que o título me chamou muita atenção, que é Dinheiro Nasce em Árvore. Eu achei muito legal, porque a maioria já ouviu dos pais, assim, mas escuta, você acha que eu acho dinheiro em árvore? Né? E esse título é muito legal. O que você diz que você responde para Dinheiro Nasce em Árvore? Esse foi um mote, na verdade, né? Porque eu também cresci ouvindo isso. Mas você está achando que dinheiro nasce em árvore? Dinheiro não nasce em árvore, né? E aí a gente quis fazer uma brincadeira com as crianças e fazer uma metáfora também sobre essa história da árvore do dinheiro, né? Que a árvore do dinheiro seria o quê? É minha vida, é aquilo que eu vou colocar dedicação, trabalho, empenho. Então, eu vou desenvolver os meus talentos, eu vou estudar, não é uma coisa mágica, né? Que eu vou cruzar os braços e pensar, o dinheiro vai cair na minha cabeça, que não é assim, né? Mas que ter o dinheiro é o resultado de uma trajetória que a gente planta uma semente, cuida da terra, e essa terra, então essa sementinha começa a germinar, vira uma plantinha, a plantinha vai crescendo, vira árvore, até que chega um dia que ela tem frutos, e esses frutos então são colhidos. Então a gente faz um pouco essa metáfora dessa árvore com a trajetória profissional que a criança um dia vai realizar. Mas a ideia da coleção é falar especialmente das crenças, do terreno emocional, das coisas que a gente precisa trabalhar dentro de nós para um dia a gente poder ter um bom manejo do dinheiro.
Voltando ainda para uma questão de números, né? Até para a gente ter um pouco da ideia, dentro daqueles 23% de integrantes da população economicamente ativa que fazem investimento, que é essa arte que a gente mostrou, o passo seguinte a gente foi ver como é que fica, né? O investimento total, né? Onde que essas pessoas estão investindo. E a gente percebe que a poupança, que embora hoje renda pouco, mas ainda é a grande vencedora, né? Quando se pensa em investimento, os fundos de renda fixa, né? E a previdência privada já começam a despontar também, e a compra de imóvel, né? O restante aí está em vários outros investimentos, bolsas de valores, vários outros investimentos. Como é que fica essa questão da poupança? Quando a gente fala a gente normalmente usa poupança. Você faz alguma poupança? Você tem alguma poupança? Mas poupança é investimento específico. Sim. Como é que é para o brasileiro essa questão da poupança? Ela é o mais seguro, é o mais tranquilo? Por que a poupança ainda faz tanto sucesso? Eu acho que faz muito sucesso justamente pela falta de informação das pessoas, né? Então, as pessoas, às vezes, não têm mesmo conhecimento financeiro para ver, poxa, meu dinheiro, se ficasse aqui, ao invés de ficar na poupança, ficasse num outro produto, renderia mais, seria tão seguro quanto, porque isso é um pouco ainda de confusão que as pessoas fazem, de achar que a poupança é o mais seguro. O que é tão seguro quanto a poupança e que renda mais? Sim, mas existem outros produtos financeiros, vários, né? Fundos de renda fixa, inclusive em vários segmentos, que tem aquela garantia, né? Que a gente diz que o governo dá uma garantia. 250 mil, pelo menos, é o teto, vamos dizer assim, que é garantido para cada investimento. Que se aquilo, vamos dizer assim, quebrar, você não vai perder o dinheiro. Então, não é só a poupança que é seguro. Mas aí a pessoa tem que avaliar direitinho como é que é o perfil dela, porque para você fazer um investimento, precisa ser algo que você tenha tranquilidade e segurança. Então, muita gente, às vezes, ousa aplicar o dinheiro em outros investimentos que ela, às vezes, não tem muito conhecimento e fica muito ansiosa e preocupada, com medo de perder, com medo de acontecer alguma coisa. Então, a gente recomenda que a pessoa primeiro se informe, conheça melhor os produtos, para que ela possa fazer uma escolha e se sentir segura e serena. Agora, eu acho que investir na poupança é uma tradição. Então, virou essa tradição. As pessoas não questionam, por que não? Mas quem tem, por exemplo, quem tem pouquinho dinheiro, né? Sei lá, R$50 por mês, para um tipo de economia. Vamos trocar, então, a palavra poupança por economia. R$50 por mês para uma economia. Ela colocar na poupança faz diferença se ela colocar no fundo de renda fixa, por exemplo? Talvez, aí tem que ver o índice, né? Porque isso varia um pouco de produto para produto. Mas se ela tem apenas R$50 para investir, eu acho que ela pode começar com uma poupança, até ter pelo menos um montante, vamos imaginar, sei lá, uns R$5 mil, e aí ela pode migrar esse valor para um outro produto. Agora, é muito importante ir atrás de informação financeira. Hoje em dia a gente tem acesso, né, a muita informação pela internet, com cursos gratuitos, reportagens, entrevistas, textos, tem muito material interessante, né? Voltando, então, um pouquinho para as crianças. Uma criança não vai ter R$50. Bom, normalmente uma criança não vai ter R$50 por mês para poupar, né? Se ela tiver R$10 por mês ou R$5 por mês, como é que a gente faz para dizer para uma criança que vale a pena e como é que a gente prepara uma criança para dizer, não, você tem R$5, dá para você juntar esses R$5 ao longo de determinado tempo? Como é que você faz para educar uma criança com isso? Eu acho que o mais importante com as crianças é a gente ajudá-la a construir o hábito de poupar. Não é tanto o montante, o valor que ela vai juntar, mas ela construir esse hábito. Como é que a gente faz isso? Pode ser no cofrinho? Pode ser no cofrinho, pode ser numa caixinha. Eu gosto muito das caixinhas. Então, dividir com as crianças, as bem pequenas, 2 caixinhas. Então, ela recebeu a semanada, uma parte é para ela guardar, a outra parte é para ela gastar. E nesse início, enquanto elas são bem pequenas, o guardar vai ser uma quantia bem pequena. R$1, R$2, dependendo de quanto ela ganhe. Na verdade, o mais importante aqui não é a quantidade do dinheiro, mas ela começar a construir esse pensamento de tudo que eu ganhar, eu separo uma parte para guardar. Essa é a grande sacada que o adulto precisa ter e que a gente precisa ensinar aos filhos, E aí você diz para ela guardar quanto? Então, aí não tem, vamos dizer, um valor exato, mas né? Um percentual. Mas um percentual pode ser 10% ou 20%, dependendo de quanto ela ganha. 10% eu acho um valor interessante. E ela vai guardar para quê? E até quando? Então, porque a criança também tem isso, né? Aí você vai começar a trabalhar com ela os objetivos. Vamos guardar esse dinheiro para quê? Ela quer um brinquedo diferente que você, de repente, não vai comprar. Ou você pode, então vamos comprar
qualquer coisa do universo dela. Uma coisa mais elaborada, uma sobremesa que ela quer ir num dia diferente comprar. Eu poderia comprar? Eu poderia comprar. Eu tenho dinheiro para comprar? Tenho dinheiro para comprar. Mas o intuito aqui é você educá-la a saber esperar. Porque aí você está trabalhando com ela a capacidade de poupar, de guardar e o tempo de espera, que é outro comportamento fundamental quando a gente vai falar de hábitos financeiros, né? A partir de que momento de que idade a gente pode fazer isso com uma criança? Então, para fazer isso de uma maneira mais sistemática, eu entendo que as crianças já têm um grau de maturidade para guardar, esperar um pouquinho e tal, geralmente quando elas entram no ensino fundamental na escola, por volta de 6, 7 anos. Então, fica bem interessante começar uma educação financeira mais sistemática a partir dessa introdução da alfabetização, né? Quando a criança vai ser alfabetizada, vai inclusive começar a escrever números, então você pode começar a fazer algumas continhas com ela, você recebeu R$20, desses R$20 nós vamos guardar 2, então 20 menos 2, quanto que dá? Você está trabalhando com ela também os conceitos da matemática, ensinando a começar a ter essa maneira de pensar. Eu sempre vou guardar uma parte de tudo que eu ganhar. Imagina se todos nós, né, trabalhadores do nosso país, tivéssemos aprendido isso desde cedo e tivéssemos incorporado esse hábito de tudo que nós ganhássemos, nós guardássemos uma parte que fosse pequena, 10%. Que cenário nós teríamos hoje, né? Acho que seria bem diferente, né? Os japoneses poupam muito, né? Nós não poupamos nada. Vocês tratam também, a gente está falando aqui das crianças, da coleção Crescer e Enriquecer, mas você tem livro para a família. Mostra para a gente esse livro que é Família, Afeto e Finanças. Como é que é isso? Como colocar cada vez mais dinheiro e amor em seu lar? É um pouco assim de autoajuda ou é economia mesmo? O que tem a ver afeto com finanças, né? Então, na verdade, esse é um livro de autoconhecimento, né, que nós fizemos para ajudar as famílias a terem um manejo com o dinheiro mais equilibrado. Justamente falando dessa parte emocional que está por trás das finanças e também da parte prática. Então, a gente junta nesse livro essas duas coisas. Sim, desculpa. Não, tudo bem. A gente junta as duas coisas no livro, tanto a parte prática de fazer planilhas, fazer um orçamento, organizar esse orçamento, né, e cumprir esse orçamento, quanto ajudar as famílias a fazerem uma reflexão de por que nós estamos gastando tanto com isso? Por que a gente precisa consumir tal coisa? Vamos falar sobre dinheiro? Porque o dinheiro é um tema que as pessoas não conversam. Então, no livro, a gente estimula essa conversa, esse diálogo na família. A gente colocou exercícios para ajudar os familiares a conversarem, a abrirem esses temas. A gente recebe casos, por exemplo, de pessoas da mesma família que não sabem, né? Casais que não sabem quanto cada um ganha, quanto cada um gasta, com o quê. Então, estão juntos ali num projeto de ter uma família, mas cada um vivendo sua vida separada, né? A gente separou algumas frases aqui que eu achei bem interessantes, algumas eu resumi um pouquinho do livro. Equilíbrio financeiro é resultado de uma vida emocional equilibrada. Como é que funciona isso aí? Como é que você deixa... Porque às vezes a vida emocional se desequilibra. Como é que você não desequilibra as finanças quando a vida emocional está desequilibrada? Ou como é que você não desequilibra a vida afetiva e emocional quando as finanças estão desequilibradas? Isso também tem a ver, né? Isso tudo conversa, né? Vamos dizer assim, equilíbrio emocional e financeiro conversam o tempo todo. Na verdade, por baixo de um desequilíbrio financeiro, geralmente existe um desequilíbrio emocional. Agora, não necessariamente quando há um desequilíbrio emocional, as pessoas vão levar isso para as finanças. Elas podem levar para outras áreas da vida, né? Agora, é fato que toda vez que há um desequilíbrio financeiro, especialmente um desequilíbrio mais grave, quando a gente vai investigar e ajudar a pessoa mais profundamente, a gente descobre que tem muitos aspectos emocionais que estão, assim, desorganizados na vida, né? Que aspectos que seriam esses? Primeiro, muitas vezes, uma situação de endividamento emocional. Então, a gente vê que o endividamento financeiro, ele passeia antes pelo endividamento emocional. Como é que é isso? Então, o que é o endividamento emocional? Quando a mãe, o pai, os filhos, enfim, se sentem devendo algo a alguém. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver os pais, quando estão se sentindo devedores aos filhos de atenção, de afeto, de companhia, de presença. Poxa, né, estou trabalhando tanto, não estou tendo tempo de ficar em casa, de dar um suporte aqui, acolá. Às vezes, o jeito de eu aliviar um pouco essa culpa é: vou pagar umas férias sensacionais para os meus filhos, para a família. E se essas férias cabem no orçamento, ótimo. Mas muitas vezes as férias não cabem no orçamento. Então a pessoa se endivida, entende?
para sanar uma outra coisa, né? É isso que você quer dizer com separar dinheiro e afeto, que é uma outra frase que a gente pegou exatamente também. Isso, porque, infelizmente, a nossa sociedade ensina a gente a misturar o tempo todo. Então, se você gosta muito de uma pessoa, ou se você tem intimidade com essa pessoa e quer demonstrar o seu bem-querer, você tem que dar um presente, vamos imaginar que é aniversário dela ou Natal, tem que ser um presente caro, porque o valor monetário do presente vai, de alguma forma, dizer o valor do seu afeto. E são coisas distintas. Não tem... né? Sim, desculpa. Isso acontece com os filhos também. Poxa, é aniversário do meu filho. Ah, mas eu não posso dar qualquer coisa. Tem que dar o videogame Top Master Plus, que saiu no mercado. Poxa, mas isso aqui não cabe no meu orçamento, eu vou me endividar para comprar isso. Poxa, mas é meu filho, eu amo meu filho de paixão, né? Nossa, ele anda tão tristinho, né? Eu ando tão ausente, tá? Eu vou comprar esse videogame, ele merece e tal. E a gente mistura, né, o afeto com o dinheiro, porque são coisas distintas. Se a gente começa a fazer essa separação desde cedo também com as crianças, a gente vai ensinando a colocar cada coisa no seu lugar. Né? Uma outra frase que eu gostei muito, que é: gerar dinheiro depende de nossos sentimentos, pensamentos e atitudes diante dele. Como é que você faz essa coisa do gerar dinheiro, né? Então, gerar dinheiro é a minha capacidade de trabalhar e conseguir gerar renda, né? Como que eu vou ser uma pessoa produtiva, trabalhar muito, conseguir bastante dinheiro, ser capaz de cuidar bem desse dinheiro, se lá dentro de mim, por exemplo, eu odeio dinheiro? Eu tenho um conflito com o dinheiro, Por que muita gente diz dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz alegria? Como é que é isso, essa forma de ver dinheiro? O fulano é rico. Como será que ele enriqueceu, hein? São as crenças que nós temos, né? Porque, na verdade, se a gente for pensar bem, o dinheiro não traz nem felicidade nem infelicidade. O dinheiro não tem essa função. O dinheiro traz facilidades. Então, com mais dinheiro, eu tenho mais condição de ter uma qualidade de vida melhor, promover educação, saúde, conseguir uma condição de vida confortável. Mas a felicidade é uma coisa totalmente subjetiva. Com dinheiro ou sem dinheiro eu posso ter. Com dinheiro ou sem dinheiro eu posso ter. Ou posso não ter também. E posso também não ter, porque a gente tem muitos casos. Se fosse assim, todo mundo que tem muito dinheiro teria que ser super feliz. E quem não tem dinheiro teria que ser infeliz. Não tem nada a ver. Então, é uma condição interna que tem a ver com a vida da pessoa, né? Com as histórias de vida, enfim. Agora, quando você diz assim, aquela pessoa que conseguiu muito dinheiro, né? O que será que ela fez para conseguir? Isso é uma crença que a gente tem, que a gente aprende desde cedo, que quem enriquece porque roubou de alguém, se aproveitou. Então, a gente aprende a associar sempre dinheiro com uma coisa negativa, uma coisa suja, com um mal necessário. Então, imagina, se dentro de mim... É uma vida, né? Uma porta para uma vida melhor ou um mal necessário. Se eu tenho isso dentro de mim, imagina, né? Esses sentimentos, esses pensamentos, nossa, dinheiro é uma coisa horrível, nossa, eu não gosto de dinheiro. E eu começo a trabalhar para ter dinheiro, porque o dinheiro é que move também as coisas, né? A sociedade e tal. Vai ser um conflito. Como é que eu vou ter dinheiro, vou conseguir captar e guardar esse dinheiro, cuidar bem desse dinheiro, se dentro de mim eu quero ficar longe daquilo, porque eu detesto aquilo? Então, inconscientemente, eu vou dar um jeito de gastar, né? De me livrar daquilo. Entendi. Angélica, se uma pessoa está querendo realmente, assim, tomou consciência de que está numa situação de desequilíbrio financeiro, o que você recomenda para ela? Olha, eu recomendo que ela faça uma tomada de consciência, uma avaliação primeiro. Assim, primeiro, eu gosto de dinheiro? Eu estou em paz com o dinheiro aqui dentro de mim? Eu vejo o dinheiro com bons olhos, porque internamente a gente quer ficar perto de quem a gente gosta. Ninguém quer ficar perto de quem não gosta, não é verdade? Então, o primeiro passo é você começar a olhar o dinheiro com olhos neutros. O dinheiro é uma coisa neutra, é um instrumento de troca. Ele existe para facilitar as trocas. É como uma faca. A faca é boa ou má? Mas depende do que eu vou fazer com a faca. Eu posso preparar uma comida e alimentar muitas pessoas usando uma faca, e eu posso ferir alguém com uma faca. Mas a faca é boa ou ruim? É a mesma faca. Então, não é a faca, sou eu, a pessoa que usa a faca, que vai fazer coisas boas ou ruins com a faca. A mesma coisa o dinheiro. Então, o primeiro passo é começar a desconstruir essa crença negativa de que dinheiro é uma coisa suja, que dinheiro corrompe, que dinheiro desconstrói. Era isso, não é o dinheiro, Mas a gente vê tanta corrupção envolvendo o dinheiro. Sim, mas são as pessoas, são as pessoas. Então, o dinheiro, ele é só, vamos dizer assim, o catalisador. Ele abre a porta para a pessoa se mostrar como ela é. A personalidade dela está lá. O dinheiro não muda a personalidade de ninguém, entende? Até porque se você é uma pessoa digna e ética e recebe muito dinheiro, tem acesso a muito dinheiro, ela pode promover o bem para muitas pessoas. A gente vê aí quantas fundações, né, quantos empresários que recebem muito dinheiro, trabalham muito e que estão melhorando a vida de tanta gente. Então, esse acaba sendo um pouco uma crença que nós temos, né? Então, acho que o passo número 1 é começar a rever essas crenças frente ao dinheiro. Angélica, essa coleção Crescer e Enriquecer, você já tem aqui, são 6 livros iniciais. Isso.
qual é o primeiro passo desses livros todos que você sugere para quem estiver interessado em iniciar essa educação financeira com os filhos e onde esses livros podem ser encontrados? Então, o primeiro passo que eu recomendo para os educadores é começarem a ler eles mesmos, sozinhos, os livros. Mesmo sendo um livro assim, mesmo sendo um livro infantil, você começa a tomar conhecimento dessa nova mensagem, dessa nova proposta, ver se isso toca você, se faz sentido para você, porque a gente só ensina algo que vai realmente ser assimilado pelas crianças quando é algo que faz sentido para a gente, né? Então, é uma maneira até dos próprios pais e professores poderem também se reeducar financeiramente, né? Então, os livros todos têm exercícios que podem ser feitos individualmente ou em classe. Eu acho que pode ser uma ferramenta de educação financeira também para os adultos. Que ótimo. Onde é que podem ser encontrados? Site? Eles podem ser encontrados nos sites da editora e também na Arco-Íris, distribuidora de livros, que fica na 509 Sul. Isso aqui em Brasília. O site qual é? O site da Humanidades é www.humanidadeseducação.com.br. Humanidadeseducação.com.br. Isso. Tá bem. Eu acho que é, de fato, um belo trabalho. Vamos ver se a gente consegue, daqui a 20 anos, ter mais poupança interna, né? Com essas crianças educadas. Vamos trabalhar para isso, né? Angélica, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever ou indicar este programa para alguém, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Para falar com a gente, telefone para o 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita, ou mande e-mail para agendaeconômica@senado.leg.br. Até o próximo programa.